galerinha da biologia! E a aula de hoje vai ser sobre o ciclo do oxigênio. E aí você lembra, gente, que o oxigênio ele pode ser encontrado lá na tabela periódica, que é o elemento químico, e ele pode ser encontrado na atmosfera, em torno de 21%, só que na forma molecular, que é o nosso gás oxigênio. Lembra também que 21% faz com que o oxigênio não seja o gás mais abundante da atmosfera. O gás mais abundante hoje na atmosfera é o nitrogênio, com 78%. Lembre também que o oxigênio nem sempre existiu. Na Terra primitiva não tinha o gás oxigênio, apesar do oxigênio estar presente em outros gases, na forma de elemento químico, não na forma molecular. Mas vamos lá. Para fazer o estudo do ciclo do oxigênio, você tem que entender como é que ele sai da atmosfera e entra nos seres vivos, ou seja, como é que ele é consumido e como é que ele é devolvido para a atmosfera. A forma como o oxigênio é fixado é através da respiração aeróbica que ocorre nos seres vivos ou da combustão, que é uma reação química. Por exemplo, quando as fábricas fazem a queima de combustíveis fósseis, eles consomem oxigênio atmosférico. Ou quando uma floresta é incendiada, uma queimada, por exemplo, a queima da matéria orgânica das árvores acaba consumindo muito oxigênio da atmosfera. Só que para a biologia, o foco da gente aqui, gente, é na respiração aeróbica, que pode ser realizada por vários tipos de organismos, como os decompositores. Os decompositores são bastante variados, são os fungos e as bactérias. Uma parte deles faz a respiração anaeróbica, ou seja, não consomem oxigênio. Mas uma grande parte usa o oxigênio e alguns ainda são facultativos. Então não esquece, decompositores podem usar oxigênio, podem não usar oxigênio e podem ser facultativos, eventualmente usar ou não usar o oxigênio. Agora, os animais são aeróbios por essência. As plantas também são aeróbicas. Vão usar o oxigênio no interior das mitocôndrias para produzir ATP, são organismos aeróbios. É a respiração aeróbica. Só que no ecossistema aquático, lembre que nós temos a base da cadeia alimentar, o fitoplâncton, que são as algas e as cianobactérias. Nós temos o zooplâncton, que são as larvas de crustáceos, de peixes, né? E nós temos os peixes que formam a cadeia alimentar. Bom, no ecossistema aquático, você tem que lembrar o seguinte: quem faz a respiração aeróbica e consome oxigênio são as algas, o zooplâncton, os peixes. As cianobactérias, elas não consomem oxigênio atmosférico, elas são anaeróbicas, não esquece, isso é muito importante. Então tá aí, gente, as formas de fixação do oxigênio. Vamos ver agora a forma de emissão, porque para ser um ciclo, para estar em equilíbrio, para estar em homeostase, tem que ter agora a emissão do gás. E a emissão do gás se dá por um processo bastante antigo, mais antigo do que a respiração aeróbica, que é a fotossíntese oxígena, a fotossíntese capaz de originar oxigênio. Essa fotossíntese surgiu lá na origem da vida a partir de cianobactérias ancestrais e que hoje está presente nas plantas, nas algas e nas próprias cianobactérias que originaram esse processo. Lembre que nas plantas e nas algas está presente nos cloroplastos, que são cianobactérias que vivem dentro das plantas, que surgiram a partir da endossimbiose, lembra disso? Outra coisa importante, a primeira fotossíntese não liberava oxigênio, liberava enxofre, porque não usava água, não usava clorofila. A fotossíntese que usa água, que usa clorofila, que faz a fotólise da água, não esquece isso, que quebra a água usando a luz, essa sim, ela libera e responde pelas emissões do gás oxigênio. Então, se perguntar na prova qual que é o processo responsável pela emissão do oxigênio que a gente usa na respiração, é a fotossíntese oxígena, desenvolvida originalmente pelas cianobactérias. Mas vale a pena aí, gente, uma grande reflexão a respeito desse ciclo. É uma reflexão que surgiu na década de 70, na década de 60, 70, 80, que dizia que a Amazônia seria o pulmão do mundo, uma grande floresta. Uma floresta como a Amazônia seria responsável pelas emissões do gás oxigênio. Vamos fazer uma reflexão. As plantas presentes na Amazônia podem até fazer mais fotossíntese do que respiração. Então, no geral, elas até emitem um pouco mais oxigênio do que respiração, mas não necessariamente. Porque você tem a planta fazendo tanto respiração aeróbica quanto fotossíntese. Inclusive, uma parte do dia, ela respira mais do que faz fotossíntese.
Uma outra parte, a parte que tem maior luminosidade, ela pode até fazer mais fotossíntese do que respirar. Mas não quer dizer, gente, que ela seja a fonte de oxigênio para os animais. Porque observe que os animais só consomem, só consomem. Então, quem seria o pulmão do mundo? Se a Amazônia, ela consome e ela libera oxigênio. Quem seria o pulmão do mundo, gente? O pulmão do mundo está nos oceanos. Mas cuidado, hein? Não necessariamente em função das algas, mas principalmente em função das cianobactérias. Olha no ciclo. As cianobactérias só emitem oxigênio, elas não consomem porque elas são anaeróbias. Então, galerinha, não esquece. Os oceanos são o pulmão do mundo, respondem pelas emissões do oxigênio que os animais consomem por conta das cianobactérias. Valeu, galerinha? Um beijo de Barninho e até a próxima.